E aí, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje é mais um vídeo sobre as leituras mensais, né? Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma leitura mensal esse ano. Em 2026, cada mês eu vou ler um livro. Em janeiro já foi a biografia do Tolkien. Pra quem não sabe, eu sou muito fã do Tolkien, então ano passado eu reli todos os livros do universo Tolkien e pela primeira vez eu li a biografia. Em fevereiro foi Neuromancer, foi um livro que eu já li há alguns anos atrás, então eu tive uma releitura. Foi bem bacana, também tem já vídeo aí aqui no canal. Foi uma experiência bem legal. E ainda mantendo nas distopias, no cyberpunk e tal, esse mês eu tentei ler Akira. Eu tentei porque... Bom, vou explicar no vídeo. Antes de mais nada, eu gosto sempre de falar como foi o meu mês de leitura. O mês de março foi um mês um pouco estranho pra mim. Não aconteceu muita coisa, na verdade foi um mês super tranquilo, super normal e foi um mês que eu li muito mal. Além de, eu li muito mal, minha rotina tava muito errada, assim, sabe? Até que na academia eu não faltei muito, mas... Enfim, foi um mês estranho, apesar de ter um mês super tranquilo, a minha rotina de leitura foi bem fraca. Eu acho que é legal a gente pensar nisso também, né? Quando a gente tá talvez num turbilhão de coisas acontecendo, a gente consegue se sentir bem fazendo as coisas da rotina, e quando as coisas estão super tranquilas, não tem nenhum problema, as coisas desandam. Mas enfim, vamos lá. Akira. Eu iniciei essa leitura com esses 3 volumes, né? São os 3 volumes que eu tenho fisicamente aqui em casa. Eu comprei eles já faz um tempo. Vou manter o volume 1 aqui na minha mão enquanto eu falo. Eu comprei esses volumes já faz algum tempo. Acho que, se eu não me engano, esse aqui foi na primeira CCXP que eu fui. E os outros 2 foi na terceira ou na segunda, na CCXP que eu fui. Eu acho que essa aqui foi em 2019 e esses outros 2 foi em 2022, algo assim. Por quê? Vocês estão vendo que é um mangá enorme, né? Gigantesco. Ele é todo bonitão, gigante. Tem aqui uma jacket, né? Em todas as edições tem uma jacket. Olha essa capa, cara. Isso aqui é uma obra de arte. Dá pra ver aí? Olha isso. É bonito demais. E lógico, né, por esse tamanho grande, uma história super importante, tem algumas partes coloridas, vou mostrar pra vocês aqui. Na verdade, só o começo, né, de cada edição é colorido. Olha que massa. O preço disso aqui beira a loucura, né? Tarde. Então, uma das coisas mais impeditivas de quem quer começar uma coleção de Akira, eu digo que é o preço, tá? Cada livro aqui é pelo menos R$100, num preço normal. E assim, eu não digo que não vale a pena, vale super a pena, tá? É uma arte, uma história super interessante. Aqui um pouco da parte de dentro. É no tamanho de uma A4, assim, se for ver, então é gigante, fica muito bonito no estante. Mas o preço é muito impeditivo, assim, sabe? R$100 por mangá, que você vai ler ali em 3 dias, você lê isso aqui tranquilo, e depois você nunca mais vai tocar nisso, se você não for super fã da obra, é um preço até que bem impeditivo, sabe? Eu conheço a história do Akira como filme, né? Eu fui mais marcado pelo filme. Eu acho que a maioria das pessoas né? Se eu não me engano, o mangá em si veio depois do filme. Posso estar enganado, qualquer coisa eu coloco aí na tela. Mas o filme ficou muito mais conhecido pela sua revolução no nível artístico da coisa, né? Ele é um filme que é muito referenciado em várias obras, em várias coisas da cultura pop. Então ele é pra quem gosta de colecionar mangá, é um item obrigatório, vamos dizer assim. Mas o preço é muito impeditivo. Então por que eu comprei isso aqui na CCXP? Sempre na CCXP eles fazem promoções absurdas dessas edições. Então tipo assim, de R$100 você paga por 40 cada um. Então vale muito a pena. Então eu comprei esses aqui, né? Só que na última CCXP eu não sei o que aconteceu, que os valores não estavam assim, tava o preço cheio. Então acabei que eu não comprei. Eu ia comprar os 3 últimos para ter toda a coleção, né? E não deu para comprar, tava muito caro. Então eu iniciei essa leitura sem ter a coleção completa. Eu acho que isso foi um erro, porque eu não finalizei a leitura esse mês. Eu terminei os 3 volumes lá por meio do mês e eu fiquei perdido, assim, o que eu ia fazer, sabe? Porque eu tentei ler online, mas você não acha de forma fácil, né, esses mangás, e para comprar online você paga o preço praticamente cheio de uma versão impressa, então por que você vai gastar com isso? Acho que fica até uma crítica aí, porque, cara, é muito difícil encontrar uma versão online que você paga por um preço justo e você vai ler isso aqui tranquilo, sabe? No Kindle, pelo menos, eu não achei um valor interessante, assim. Então, foi um erro meu de começar essa leitura sem ter todos os volumes, mas eu acho que um fator é o preço, assim, impossível comprar mais 3 volumes pagando R$300 agora para terminar essa leitura, né? Porque então, eu tenho 3 aqui, né? 1, 2 e o 3,
Esse é o 2, esse é o 3. E vai até o 6, se eu não me engano. Então tinha mais 3 volumes, mais 300 pila. Não deu pra comprar isso aí, não. Então a minha experiência com Akira, ela tá incompleta. Eu tô fascinado, assim, pela história até agora. Só que foi uma decepção por conta disso, sabe? Eu acho que eles poderiam ter... A editora, a JBC, podia colocar mais vezes essas edições mais pra frente de promoção. Geralmente eu vejo muita promoção do número 1, né? Que é pra fazer você entrar na coleção e daí os próximos eles não têm a promoção tão bacana. Então acho que poderiam talvez fazer uns kits com os 3 primeiros e os 3 últimos. Mas enfim, esse vídeo não vai ser só reclamando sobre preço. Vamos lá. Como foi minha experiência de leitura com Akira? Bom, introduzindo um pouco a história, a gente está no Japão, se eu não me engano, a cidade se chama Neo-Tóquio, né? Porque a Tóquio antiga ela foi destruída por uma explosão nuclear durante o que iniciou a Terceira Guerra Mundial, né? E a gente está numa cidade totalmente disruptiva, assim, destruída. Os adolescentes usam drogas, eles têm gangues, fazem crimes. É nesse contexto que a gente conhece o personagem principal aqui, que é o Kaneda. O Kaneda é meio que o líderzinho de uma dessas gangues. Ele é um adolescente quase adulto, mas ele é o líder dessa gangue, todo mundo respeita ele. E acaba que um dos capangas dele acaba num acidente durante uma corrida de moto deles lá. E ele acha que esse capanga dele morreu. Só que, na verdade, nesse acidente, eles iam bater de frente com uma criança, assim, uma criança meio velha, bizarra. E o Tetsu, que é esse main capanga aí dele... Ele que acaba batendo a moto e ele some, né? Depois eles descobrem que, na verdade, o Tetsu foi pego pelos militares porque essa criança não devia ter fugido, né? Essa criança velha. E eles começam a fazer alguns experimentos no Tetsu. E enquanto isso, o Kaneda tá tentando descobrir por que levaram o Tetsu, né? E a história vai se desenrolando aí. A gente descobre por que essa criança velha tá na rua, o que aconteceu. A gente descobre também que tem um grupo de espiões que estão tentando investigar um projeto do governo que usa essas crianças como experimento. Então a gente conhece aqui, que é uma quase adulta também, meio que da idade do Kaneda, que está envolvida nessa investigação. E a história começa aí. O Kaneda, ele acaba se envolvendo durante uma investigação, sem querer, e ele meio que vira parte do grupo da investigação sem eles quererem também, né? Eles não querem aquele cara lá doido, um adolescente maluco, na investigação. E a partir disso a gente começa a descobrir algumas coisas que o governo está escondendo. Esse experimento ele é uma última opção para lidar com uma coisa que até agora a gente não entende muito bem o que é, né? Até onde eu li eu sei o que ele é, mas no começo a gente fica meio perdido, que é para lidar com o Akira, que é o que dá nome ao mangá, né? No começo do mangá, a explosão que a gente vê, né, que seria o que causa a destruição de Tóquio, ela tem escrito gigantesco aqui, Akira. Dá pra ver aí, né? Então você pensa assim, beleza, essa Akira é a explosão, né? Então a Akira é uma bomba, ela pode explodir de novo. E eles querem essas crianças para através dos experimentos, impedir a bomba de explodir novamente. E a história se desenrola a partir disso. Você fica junto com esse grupo tentando entender. Então você também acompanha o Tetsu nessa história, né? Sendo um experimento do laboratório do governo que está muito certo de um nível assim que eles nunca viram antes. Então eles têm medo de que o Tetsu perca o controle e se torne também um outro Akira, né? Aí você começa a entender que talvez o Akira não seja a explosão, mas seja alguém, né? E a partir disso a história se desenrola. Eu fiquei muito curioso para saber o que vai acontecer. No volume que eu terminei, agora é um spoiler bem forte lá, se você não quer ver, pula para a próxima parte que eu vou marcar aí na tela. Você descobre que o Akira é essa criancinha, né? É uma criança doida, assim, tipo, que não demonstra sentimentos, super introspectiva até o momento da história. E ele era amigo dessas outras crianças que estavam no experimento, sabe? Eles estavam mantendo o Akira numa jaula criogênica, então ele não envelhecia, mas também não conseguia se mexer. Ele é uma criança, assim. Ele vê um desses amigos dele, crianças velhas, bizarras, morrer, tipo, leva um tiro na cara e o Akira fica doido. Aí você entende o porquê que ele é super forte. Em questão de segundos, assim,
ele perde o controle dele mesmo e ele cria uma explosão nuclear absurda novamente, que destrói a cidade de novo, assim, em questão de segundos. E aí, a partir disso, que acaba o terceiro volume, você vê que eles estão numa... Eu li um pouquinho do quarto volume, né, que eu tentei ler online e não deu certo. Mas você vê que eles estão numa cidade pós-explosão nuclear. O Akira e o Tetsu viraram meio que os deuses dessa nova cidade. E você vai acompanhar agora um grupo de pessoas vivendo numa cidade pós-bomba nuclear. Então muda totalmente a dinâmica, apesar de, tipo, a cidade ser toda fodida já, né? No quarto livro você tá numa cidade que realmente explodiu por causa de uma bomba nuclear. Então eu fiquei muito curioso, eu queria muito terminar, mas infelizmente é muito impeditivo no momento. Mas até o momento eu recomendo muito a leitura de Akira. Se você tem os volumes aí guardados e não leu, dá uma chance, ou talvez tenta comprar um por mês, uma a cada 2 meses, dá uma lida, depois volta. Eu acho que vai ser interessante. Eu pretendo comprar assim que der promoção esses livros, eu vou comprar e provavelmente eu faço um vídeo aqui terminando essa review. Mas uma coisa também que eu recomendo muito é assista o filme de Akira, tá? É muito bom. É um dos animes, né? Um dos filmes de anime que mudou a história da produção da cultura pop japonesa e do mundo também, sabe? Junto com o Evangelion, com Dragon Ball, com Naruto. Eu acho que Akira tá num patamar assim que, se você gosta desse tipo de cultura, você precisa ver. E o Akira, né, tanto o livro quanto o filme, eles são muito importantes para influenciar muito do que a gente vê hoje em dia, né? Então eu posso citar vários artistas que usam Akira como sua inspiração principal. Cenas do Akira são refeitas em praticamente todos os desenhos que você vê. Eu vou botar uma cena que tem... É um vídeo da internet, né? Que tem um monte de desenho que copia essa cena da Akira, que é muito icônica, né? Que é o Kaneda Kamoto. Ele deslizando com a moto assim. Então, tipo, muitos desenhos copiam. Tem um artista também que eu gosto... Não que eu gosto, né? Vamos lá. Eu escuto as músicas dele, que é o Kanye West, que ele usa muito do visual de Akira nos seus shows. Quer dizer, por um tempo ele usou muito, mas ele atribui sempre que possível que ele fala alguma coisa sobre Akira, ele fala que é uma das principais inspirações para ele. Eu vou colocar umas imagens aí dessas referências que eu tô falando sobre o show do Kanye West, principalmente, mas de outros artistas também que usam Akira como inspiração. Ai, uma pausa para água que tá muito quente aqui, cara. Meu Deus do céu. Bom, continuando, eu acho que seria isso. Infelizmente eu tô chateado mesmo, cara. Eu acho que eu botei essa meta pra eu ler e eu tinha que ter lido, né? Mas infelizmente eu fiz um erro, que é iniciar algo que eu não tinha terminado, né? Iniciar algo que eu não tenho completo. Então já fica uma anotação mental que se eu for iniciar alguma coisa, que eu tenha tudo pronto, né? Que eu tenha as coisas pra mim finalizar isso. E partindo pro próximo mês, que eu já iniciei a leitura, mas iniciei 3 páginas. Hoje é dia 5 de abril, então no dia 1º de abril já comecei a leitura, né? Que é Flores para Algernon. Esse aqui vai ser a próxima leitura, eu tô bem empolgado. A minha namorada já leu, disse que é muito bom, que eu vou gostar bastante. Só dando uma introdução básica, a gente tá vendo a história da perspectiva de um cara bem burro, pra não falar outra coisa. Ele é super burro, super ignorante intelectualmente, cara, não tem outro jeito de falar. Ele tem alguns problemas psicológicos também, dá pra entender aqui que ele eu acho que ele tem algum tipo de deficiência mental. E ele tá relatando um experimento científico que alguns doutores estão fazendo com ele, pra ele ser inteligente. Achei a premissa bem legal e eu acho que eu vou gostar bastante. Bom, eu acho que é isso. Um pouquinho do meu relato, como foi a leitura parcial de Akira. E bem transparente com vocês. Fiquei decepcionado que eu não terminei, mas pretendo com certeza terminar assim que conseguir comprar os outros 3 volumes. Deixa um comentário aí se você já viu o filme, se você acha interessante a história, se você já leu, se você conhece Akira, comenta aí o que você sabe sobre. Eu sei que muita gente conhece o nome, conhece visualmente o que é, mas nunca teve interesse de ir atrás de pesquisar sobre e tal. Então comenta aí, quero saber o que você acha. E se inscreve no canal, deixa seu like e acompanha a próxima review. Fechou? Até mais.